Sabe por que muitas das vezes nós sofremos? Nós sofremos porque nós não damos importância necessária a tudo aquilo que Deus coloca no nosso caminho, tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos, tudo aquilo que realmente é dele, tudo que glorifique a ele, tudo que glorifica a ele. De repente a gente fica pedindo ao Senhor, Senhor me dá isso, Senhor me dá aquilo, Senhor abre uma porta de emprego, Senhor me prepara uma casa, Senhor, eu tô tão sozinha, não tenho com quem conversar, não tenho amigos, não tenho amigas, não tenho relacionamento, não tenho um namorado, uma namorada, eu não tenho alguém, me dá, Senhor, me dá um namorado, me dá uma namorada, me dá alguém, me dá isso, me dá aquilo, e Deus dá. Senhor, abre uma porta, me dá um comércio, me dá um negócio. E Deus dá. Deus dá. Deus dá na intenção de atender as necessidades suas ali. Porque tudo que Deus faz, ele sabe o que está fazendo. Deus ele não vai dar algo para nós que ele sabe que a gente não precisa. Aquilo que de repente vai nos tirar da presença dele. Porém, Deus, ele dá e ele quer que nós venhamos realmente a valorizar. Ele quer que nós realmente sejamos gratos, que nós venhamos a dar a importância necessária. Você tá entendendo? Às vezes Deus dá um emprego, você fala, é uma portinha que abriu, você tá desempregado há muito tempo e tal. Aí, de repente, Deus abre a porta e você começa, não, mas é só um escape, eu só vou ficar lá só um pouquinho, é só para quebrar um galinho, é uma lojinha, é um comérciozinho, é no seu quezinho. Eu fico só um pouquinho, né? De repente eu aprendo um pouco mais de alguma coisa, e eu vou e procuro outra coisa quando surgir outra coisa. Ou de repente você pensa, não, eu tava precisando de uma casa porque eu tava, sei lá, de repente tava acontecendo alguma coisa na casa que eu morava, eu tava para ser despejada, não sei o quê, eu pedi para Deus preparar uma casa, aí Deus preparou uma casa, de início, nossa, linda, maravilhosa, aí você vai naquele processo todo, né? Aí você vai com a proprietária da casa, olha a casa, você é muito simpática, muito agradecida, e aquela coisa toda, e abraça, e beija, não sei o quê, e bebê. Aí, quando você muda lá pra dentro, daqui a pouco você já tá começando a tacar o pau. Tá tacando pau na casa, tá tacando pau no proprietário, não sei o quê. E daqui a pouco você já tá falando, Senhor, essa casa, que não sei o quê. Mas você não pediu pra Deus? Você pediu pro Senhor. O Senhor foi e abriu a porta pra você. Deus preparou a casa. Aí você fica reclamando, tacando pau na casa, na proprietária da casa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí depois você vai e fala, Senhor, me dá um namorado, uma namorada, não sei o quê, e blá, blá, blá. Aí o Senhor vai, prepara a pessoa. O Senhor prepara a pessoa, prepara o namorado, a namorada. Aí não passa no começo, não sei o quê, aquela lindo, maravilhoso, que gato, que príncipe. Nossa, rei. Ó, como ele é. Aí daqui a pouco você já tá enjoada, você já cansou desse namorado, você já não quer mais. Não, porque ele é muito certinho. Porque ele só fica falando de Deus. Porque ele quer ir na igreja direto. Eu tô falando quando Deus dá, tá? Eu não tô falando quando o mundo dá. Quando você escolhe segundo a sua vontade e não a vontade de Deus. Quando o inimigo coloca pessoas na sua vida. Eu não tô falando disso, tô falando quando Deus dá. Aí você fica reclamando porque o cara é muito certinho, porque o cara vai muito na igreja, porque ele fala muito da palavra, porque ele não quer cair em pecado, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí você reclama de tudo. Tudo que Deus coloca, você não dá o devido valor. Você não dá importância. Tudo você acha nizinho. É um namoradinho, é uma casinha, é um empregozinho, é uma lojinha, é um maridozinho, é um casamentozinho. Se Deus o que coloca na tua mão você não dá valor e você acha que é tudo inho, eu não tô falando no sentido de pessoas simples, de pessoas que falam carinhosamente isso, inho. Não estou falando disso, porque existem pessoas que falam não porque estejam desvalorizando, e sim porque tá falando de uma forma carinhosa, entende? Eu não estou me referindo a essas pessoas
acha mesmo que Deus quer te dar algo que você pense da forma, é temporário, é assim, é um quebra-galho, não sei o quê. Deus, ele quer, mesmo que de repente tudo isso seja um quebra-galho, mesmo que essa porta, esse namorado, Deus, ele quer que você dê a devida importância do que ele coloca em tuas mãos, dos pedidos que você faz a ele. Você tá entendendo? Muitas vezes a gente perde, eu digo por experiência própria, nós perdemos pessoas maravilhosas em nossas vidas, segundo a vontade de Deus. Nós perdemos oportunidades variadas em todas as áreas das nossas vidas, porque a gente fica no inho. É no inho. Deixa o inho pro leitinho, entendeu? Deixa o inho pro bonitinho. Você tá entendendo? É que nem quando a gente fala, até quando uma pessoa tá bonita que chega e fala, eu tô bonito? Tá bonitinho. O que você entende por isso? Tá entendendo? E muitas das vezes, essa nossa ingratidão, essa nossa falta de visão, de entendimento, acaba realmente fazendo com que nós venhamos a permanecer em situações, coisas e relacionamentos que nos aprisionam de várias maneiras e tiram a nossa capacidade de crescer em vários sentidos. A gente não enxerga muitas vezes que aquilo que Deus coloca na nossa vida como socorro seja uma bênção para a vida inteira. Você está entendendo? A gente fica sempre diminuindo as coisas que Deus coloca. A gente fica inferiorizando. A gente fica desvalorizando aquilo que Deus coloca. E só depois que perde, que a gente coloca a mão na consciência e fala, meu Deus, Senhor, meu Deus, o Senhor colocou aquela pessoa na minha vida e eu não enxergava. Meu Deus, o Senhor colocou aquela casa e eu não enxergava. Olha como se transformou a casa que você alugou de repente, que era um horror, tipo de... Eu não tô falando... Porque casas que a gente entra, que é cheia de mofo, que tem um monte de coisa errada, que vai faltar água, que vai faltar luz, que vai não sei o quê, que não sei o quê. Eu não tô falando dessas casas, tô falando que casas boas, que às vezes a gente uma coisinha ou outra enjoou, um detalhezinho ou outro não gosta, ou sabe? Porque a gente fica muitas vezes até de olho no que não é ainda preparado para nós. Tá entendendo? A gente tem que aprender a aceitar o que Deus coloca em nossas mãos, o que Deus prepara para nós e hiper, mega, super valorizar. Tá entendendo? Eu não tô falando que eu nunca fiz isso. Eu falo muitas coisas dentro do que eu já passei também. E tem coisa demais que eu não valorizei na minha vida. Tem coisa demais que Deus colocou. Tá entendendo? Eu tava esperando chegar algo muito importante para mim. Para mim, Deus, e eu tô até toda arrepiada aqui. Deus é maravilhoso, gente. Então, e muitas das vezes a gente não zela por tudo que Deus coloca, o que Deus faz. Tá entendendo? E isso, a gente peca. Uma vez eu tava na casa da família que me socorreu quando meu pai me jogou na rua. Essa família, uma vez eu tava... Deus usou o que me socorreu mesmo, foi o meu socorro ali. Ele virou para mim e falou, Rose, você acha que você não peca também quando você não enxerga o que Deus coloca na sua vida de tão abençoador, de tão grande, né? As bênçãos que Deus coloca e você rejeita, as oportunidades que Deus colocou já na sua... Quantas e quantas oportunidades, Rose, Deus te deu? Deus colocou tanta coisa, gente. Olha, eu fiz um vídeo aí falando sobre a gente rejeitar o que Deus coloca. Eu não sei se tá fechado, se tá aberto. Se estiver fechado, eu vou abrir. E a gente peca também. Você tá entendendo? Nós pecamos também quando a gente rejeita o que realmente é de Deus na nossa vida. Aí que você só cai em si
Depois que você perde, que você fala, meu Deus, era um homem segundo a vontade de Deus, era um homem de Deus, ou era, olha, a pessoa certa, meu Deus, olha aquela que você preparou para mim, foi tudo tão perfeito, tão grande. Eu não era digna de receber uma coisa daquela, aquele emprego, aquela porta que o Senhor me abriu. Meu Senhor, quando eu fui entregar o currículo, eu tinha certeza que não iam me chamar. Imagina, nunca jamais uma empresa daquele patamar me admitiria. Aí você passa o tempo, você olha, gente, meu Deus, eu entristeci ao Senhor. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente não dá valor porque Deus abre, porque Deus coloca? Quando nós damos valor às pequenas coisas que a gente julga pequena, mas é segundo a vontade de Deus, está ali tudo dentro dos mandamentos do Senhor, não está tirando, não. Desculpa, é que eu tô sem pedestal, eu vou comprar o pedestal, eu vou ganhar, alguma coisa vai acontecer. E Deus, ele quer que nós valorizemos tudo que ele atende, os nossos pedidos de socorro, principalmente, ele quer que nós venhamos a dar o devido valor, a devida importância, entende? Cuidar. Se Deus coloca algo que você julga pequeno, cuide bem, zele bem, entende? Que Deus, ele sabe o que está fazendo. Ele sabe. Para de ficar diminuindo, inferiorizando, desvalorizando. Pequenininho, lojinha, empregozinho, namorozinho. Eu duvido que você fala do seu casamento. Se você, de repente, você sabe que aquele casamento foi projeto de Deus, foi Deus que te deu, porque tem muito casamento que não é de Deus. Tem muito casamento que não é de Deus. Tem gente que se enfia em cada enrascada, achando que todo casamento é. Não, não é. Não foi Deus que uniu. Para de achar que é inho. Acaba com o inho, tá? Se não for uma forma carinhosa que você usa, para de diminuir as coisas que Deus te dá. Vamos parar? Eu vou tentar parar também. Eu vou tentar valorizar mais, enxergar mais tudo que Deus coloca, tudo que Deus me dá. Que eu tenho certeza que foi Deus. E muitas das vezes, Deus tem um trabalhar, um particular com cada um. Ele tem um trabalhar diferente. De repente, o trabalhar de Deus para uma vida, a do seu vizinho, não é a mesma que ele tem para você. Deus, ele tem caminhos misteriosos, ele tem meios misteriosos, ele tem coisas misteriosas. Só quando você tá dentro disso, que você vai tendo discernimento, você vai entendendo realmente. Converse com Deus, peça, se você quer tudo de um jeito muito perfeito, converse com Deus, fale. A palavra de Deus diz que pedis, não recebeis, porque pedis mal. Então, aprenda a pedir. Peça com a riqueza de detalhes, com todos os detalhes que você julga ser necessário para você. Porque muitas das vezes, eu digo que a maioria das vezes, a gente não sabe o que é melhor para nós. Existem coisas que somente Deus sabe. E é Ele que coloca, Ele que vai direcionando, Ele que vai dirigindo, Ele vai mostrando, Ele vai mandando, olha, anda aqui, anda ali, faz isso, faz aquilo, entra lá, não entra. Faz não sei o que, não faz. A minha vida, ela é assim. Não adianta eu querer fazer planos e planos e planos, ou querer me espelhar, ou querer algo que eu acho que vai ser bom para mim, ou que é bom para as outras pessoas, elas me dão conselho para que seja, e não é aquilo que Deus quer. Não é o conselho das pessoas, não é o direcionamento das pessoas, não é. É o que Deus quer. Isso desde a minha infância, é o que Deus quer. É o que Deus quer para mim. Não adianta mudar. Entende? Agora eu gostaria de estar numa. Eu queria estar fazendo exposição de artes pelo mundo, expondo os meus quadros pelo mundo. Deus até abriu portas, olha só, tá vendo? Deus abriu. Eu recebi até convite de mandar meu portfólio para uma galeria de fora. Eu tinha até pouco tempo atrás o e-mail que me mandaram. E eu não tinha portfólio. Por quê? Porque eu não dei a devida importância. Eu lembro que eu ganhei o portfólio, que seria fazendo vídeo pintando e as telas, a foto das telas da minha arte.
eu ganhei de uma equipe que estava abrindo uma produtora e eles iam usar para como tipo o portfólio deles. Tipo, ó, faço portfólios, não sei o que, fiz dessa artista, nananã. E eu lembro que eu ia até lá, ganhei de graça, não teria que pagar nada. E a pessoa que conseguiu isso para mim, ele sabe que é verdade. E na época, segundo a pessoa que estava do meu lado, eu acabei não indo. Por algum motivo ou outro, que eu poderia ter me esforçado, ter valorizado aquilo que Deus estava fazendo, que eu usaria não somente para mandar para fora, mas muitas outras não é lojas, mas outros lugares em que vende coisas de arte, em que usa tudo isso, porque a arte ela se usa em várias coisas. Para fazer tecido, papel, capa de não sei o quê, decoração de casas, de ambientes e tal, exposições, nananã. Eu precisaria do portfólio. Ele seria essencial, primordial, para que eu pudesse realmente ser uma artista plástica conhecida. Porque para ser artista plástica, a gente tem que ser conhecida para que venha divulgar a nossa arte. A gente precisa isso, a gente precisa mostrar. A gente faz algo para a pessoa ver, olhar, entende? É uma arte visual. Arte visual, entende? Então, eu precisaria sim estar conhecida. Quanto mais conhecida a minha arte, mais próspera eu seria. Próspera, não tô falando de dinheiro. Realizada, porque muitas das vezes a gente é próspera sem dinheiro. É feliz fazer o que você ama, fazer o que você gosta. Assim como hoje eu também faço o que eu amo. Eu também faço. Mas, óbvio, se eu tivesse que escolher entre o que eu faço e a arte, eu, óbvio, escolheria a arte. Eu pinto muito rápido uma tela, então eu, para criar uma peça e fazer uma roupa, dependendo da peça, eu demoro muito para finalizar. Eu comecei a minha coleção, tá pela metade. Eu tô criando, eu vou criando, eu nem finalizo as peças, eu deixo porque o que é mais fácil eu deixo para depois. E vou fazendo outras e. Enfim, você tá entendendo? Eu acho que eu consegui passar alguma coisa do que me incomodou hoje para estar vindo aqui e deixando esse vídeo. E eu espero que Deus abençoe a sua vida, que Deus abra a sua mente cada dia mais, que Ele mostre cada dia mais a vontade dEle, busque a vontade dEle. Ore o Pai Nosso. Não tem oração mais, como fala, que abra mais os nossos olhos em relação a isso do que o Pai Nosso. Entrega nas mãos de Deus. Ore o Pai Nosso, seja feita a vontade de Deus. E valorize o que Deus faz, valorize o que Deus coloca. E isso aqui que eu tava esperando. É um óleo de unção de Israel. Gente, consagre a Deus tudo que Deus te dá. Desde uma coisa que você julga ser de repente tão pequena, sabe? Eu lembro quando eu comecei, Deus me deu o dom de costurar, de criar tal. Eu lembro que eu pegava a primeira compra que eu fiz, o dinheiro que eu peguei, eu já consagrei ao Senhor. Tudo eu ungia, desde uma agulha, tudo eu consagrava ao Senhor. Eu lembro que depois, quando eu cheguei a comprar rolo, eu parava, eu vinha da onde eu comprava o rolo, descia, passava na igreja, inclusive era Universal na época. Eu entrava no estacionamento da igreja e chamava o pastor para estar ungindo o rolo. Depois eu mesma ungia, pegava o azeite da unção, ungia, ajoelhava e consagrava ao Senhor. Consagre ao Senhor. Consagre tudo que você faz ao Senhor. Consagre tudo que Deus te dá ao Senhor. Tudo que a gente faz, colocando Deus em primeiro lugar, consagrando a Ele, sabendo, discernindo o que é dele, vale a pena. E traz felicidade. Tudo que é de qualquer forma, de qualquer maneira, não traz felicidade. Tudo que a gente não valoriza também, que a gente não é grato ao Senhor, lá na frente a gente não vai trazer felicidade, porque lá na frente a gente vai ver o que a gente perdeu. Você tá entendendo? Que Deus abençoe nosso dia em nome do Senhor Jesus.